conectados através do satélite Amazonas, o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde tu te encontra, Miguel, que Deus continue te abençoando grandemente nesse tempo final. Hoje, sexta, 28 de março desse ano de 2025, temos como tema: Eis-me aqui, envia-me a mim, o enviado de Deus a Israel, que foi pregado pelo Dr. William Soto Santiago no dia 29 de setembro de 2010, na cidade do México, e nos leu ali a escritura do livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 1 em diante, onde nos diz: no ano que morreu o rei Uzias, viu o Senhor sentado em um alto, no seu trono alto, e enchia o templo, e em cima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e um ao outro dava vozes, dizendo: Santo, 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 Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os oficiais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aí escreve Apocalipse 11. Então disse: ai de mim, que sou morto, e que, sendo homem imundo de lábios e habitando no meio de povo que tem lábios imundos, meus olhos viram o Rei, Senhor dos exércitos, e voou até mim um dos serafins, tendo em suas mãos um carvão aceso, uma brasa acesa tomada do altar, e tocando com ele sobre a minha boca, disse: eis que isso tocou os teus lábios, e é tirada a tua culpa, e limpo o teu pecado. E desenha à esquerda aí uma estrela de Davi. Depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem irá por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Entre parênteses, aí tem o enviado do Deus de Israel. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Nos diz na mensagem A Palavra Verdadeira, pregado pelo Dr. William Soto Santiago no dia 26 de novembro de 2011, em Villahermosa, Tabasco, México, nos diz: antes desta terceira guerra mundial, que será na grande tribulação, vai acontecer algo. Antes da grande tribulação, Elias estará na terra. Elias como uma das 2 oliveiras. Sempre que Deus vai enviar um mensageiro, um profeta, para ter um ministério de tantos anos, então antes disso tem que nascer na terra e tem que crescer. Como nos diz o reverendo William Branham no livro dos selos, falando-nos do 7º selo, ele nos diz na página 472 do livro dos selos em espanhol, nos diz: notem bem a mensagem do tempo do fim, este selo. Qual é a mensagem do tempo do fim? O 7º selo.
Ele nos tem revelado os 6 selos, mas não disse nada do 7º. Mas não disse nada do 7º. O selo do tempo do fim, quando comece, vai ser algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, lembrem Apocalipse 10, de 1 ao 7, que ao fim da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do 7º selo. Domingo passado, hoje faz uma semana, quando eu estava pregando sobre sede humildes, lembrem que Deus opera em coisas pequenas. Esta foi a mensagem de Deus em simplicidade, pregada domingo 17 de março de 1963, e aqui estamos lendo a mensagem do 7º selo, 24 de março de 1963. De 24 de março de 63, nos diz: na verdade, eu não percebia o que eu estava falando, mas agora eu vejo bem. Vai ser de uma maneira tão humilde. Qualquer um pensaria que algo tão tremendo seria revelado lá no Vaticano. Aqui à esquerda, vejam, ele escreve 1974, neste livro dos selos. Mas agora eu vejo bem. Vai ser de uma maneira tão humilde. Qualquer um pensaria que algo tão tremendo seria revelado lá no Vaticano, mas melhor vem como veio João Batista. Vem como o nascimento do nosso Senhor lá em um estábulo. Vê como João Batista, porque ele vem como os anjos, e um desses ministérios é esse ministério de Elias, o qual esteve no precursor, lá na primeira vinda do Senhor, João Batista, o qual tinha nele o espírito e virtude de Elias em sua terceira manifestação. E também vem como o nascimento do nosso Senhor lá em um estábulo. Vê? Tem que vir como veio na primeira vinda, nascendo como um bebê. Glória a Deus, a hora está à mão, aqui estamos. Oh, irmãos. E o nosso irmão William continua nos dizendo aqui: se Deus o vai usar quando tenha 30 anos, então tem que nascer 30 anos antes. E melhor, que nem saiba, e nem se saiba quem é, que esse é um profeta, e nem sabe quem é, até que comece o seu ministério. E nos diz também no livro de Citas, porque vejam como ele nos diz ali, que a primeira vinda do Senhor, para realizar o cumprimento da vinda do Messias, vejam, apareceu ali, naquela encruzilhada do tempo, esse arcanjo Gabriel, o qual aparece nas encruzilhadas de cada dispensação. E nesse tempo final também apareceu na encruzilhada da dispensação da graça com a dispensação do reino. E lá também apareceu na encruzilhada da dispensação da lei a dispensação da graça. Ali estava Gabriel, esse poderoso arcanjo. Agora Gabriel, lembrem que é o Espírito Santo. Por isso, quando veio nesse tempo final, veio até sob a dispensação da graça. Esse é o próprio Cristo no meio da sua igreja, tocando, soando a trombeta, anunciando a vinda do Senhor. É o Senhor mesmo, porque é o Espírito Santo. É por isso que ali ele escreve precursará. Vê? Vem como precursor também de quem?
da vinda do Senhor. Lá precursou a vida do Senhor, se cumpriu na pessoa de Jesus, o carpinteiro de Nazaré. E aqui vem também na encruzilhada da dispensação da graça e a dispensação do reino. E veio, vejam, já veio, fez essa parte correspondente a precursar também a vinda do Senhor, e logo depois tem que estar no meio da igreja, esse instrumento no qual, assim como a primeira vinda do Senhor teve que nascer, e ter essas etapas de criança, de bebê, de criança, de jovem, e depois, quando chegou o momento onde Deus o iria usar como cumprimento da vinda do Messias, então vemos ali já a idade de uns 28, 29 anos de idade. Vamos colocar em torno de 30 anos. Já estava ali, já com esta quantidade de anos correspondente para começar esse ministério messiânico. E nesse tempo final também é a mesma coisa. É paralelo em tudo. E em torno dessa idade, desse ano de 2002, esse instrumento tinha a idade correspondente para começar esse ministério messiânico no meio da igreja, simples assim. Agora vejam que na página 103 nos diz o reverendo William Branham, no parágrafo 893, diz: e vem uma perseguição para todos os que se unam a ela, então será muito tarde. Já tomaste a marca. Não faça depois, é melhor que eu faça agora. Ramsés estava crescendo, mas lembre que quando Ramsés estava crescendo no poder no Egito, Deus tinha Moisés no deserto e ele também estava crescendo. Ele também estava crescendo. Ramsés tinha tema, ele escreve 666, tinha um tema político, 666, ou seja, representa Ramsés, o homem do pecado. Ramsés tinha o sistema político, Deus tinha o sistema espiritual sob um profeta, e ele escreve à esquerda, Moisés. E ele escreve, pronto para vir a falar ao seu povo. Outra vez, e ambos estão crescendo. Haverá um confronto um desses dias, e ele escreve em cima, carpa catedral e uma pedra angular e as eras. Embora que ele já tinha profetizado e tinha provado que estava bem, mas ainda está na escola do deserto, escondido do resto do mundo, mas estava na escola sendo treinado lá no deserto. E aí ele escreve embaixo, Moisés sendo treinado na escola no deserto, pastoreando ovelhas. Era um pastor. O deserto é igual o Caribe. Onde estão sendo treinados? Esse homem, veja, estava sendo treinado no deserto. E nesse tempo final, onde estava sendo treinado esse instrumento na qual Deus estaria realizando o cumprimento da sua vida? No deserto. E o deserto aqui ele coloca como o Caribe. E estava sendo treinado por quem? Pelo Espírito Santo, que estava com ele, andando com ele também. Era ele que estava ali, ele era o tutor, porque o tutor é o Espírito Santo. E nós tivemos essa manifestação grande no meio da igreja, ajudando, treinando o instrumento no qual Deus estaria realizando o seu programa nesse ministério messiânico, nesse tempo final. E em cima ele escreve Moisés, em cima desse parágrafo, Moisés é igual à perseguição, o boicote. Agora continua dizendo aqui, na mensagem que estamos lendo, a palavra verdadeira, continua dizendo, como Jesus, não se sabia que ele era o Messias até que João o batizou. Aí foi ungido como o Messias. Veio? Não se sabia que ele era o Messias. Ali ele foi ungido como o Messias, o Messias com o Espírito Santo, com a presença de Deus. Agora vejam que, como ele dizia aqui um pouquinho antes,
embora não saiba que é um profeta, nem saiba quando começa o seu ministério, assim aconteceu com Jesus. Veja que não se sabe nada desde os 12 anos até os 29 anos onde foi batizado por João. E ninguém sabia que estava no meio do povo hebreu o Messias, o ungido, o Cristo. Como Jesus não sabia que ele era Messias até que João o batizou. Ali foi ungido como Messias. Portanto, há um tempo onde, daí em diante, é contada a pessoa como blasfêmia contra o Espírito Santo encarnado nesse instrumento. Aí foi ungido como Messias, ungido. O Messias com o Espírito Santo, com a presença de Deus. Assim como os mensageiros foram enviados da presença de Deus, porque todos os mensageiros são enviados da presença de Deus. Aí vemos alguns exemplos, ou lugares onde nos mostra isso. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, aí nos fala desses mensageiros. Vamos ler essa partezinha aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós, o que és, o que era e o que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Vê? Os 7 espíritos que estão diante do seu trono, também em Apocalipse capítulo, vamos ver aqui, 5, nos fala também no verso 6, e vi que no meio do trono e dos 4 seres viventes e no meio dos anciãos estava em pé um cordeiro como tendo sido morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Vê? Ou seja que aí estamos vendo estes 7 espíritos de Deus, ou seja, que são 2 mensageiros das eras, que estão na presença de Deus e são enviados da presença de Deus. Assim também o arcanjo Gabriel, vejam, é enviado da presença de Deus. Por isso ele disse: fui enviado da presença de Deus para dessas boas novas, dessas notícias, ou seja, tocar a trombeta, anunciar a segunda vinda do Senhor, como eu anunciei na primeira. E por isso ele diz: e quanto mais rápido as dê, mais rápido eu posso ir. E se mais rápido as dê, mais rápido eu posso ir. Pois não tem que a pessoa se pôr a pensar, acrescentar essa revelação que foi trazida pelo reverendo William Branham e Dr. William Souto Santiago. Qual é essa mensagem? Não pode se acrescentar ou tirar. Não pode o ministro ou uma pessoa dizer agora, ele vai voltar para nos dar a fé de rapto, ou para selar os 144 mil. Ele já deu sua mensagem e se foi. Deus levanta outro mensageiro, o qual é o ungido, o Messias, o Cristo, o qual está nesse tempo final cumprindo essas profecias e vai chegar até essa parte culminante, onde vai selar também ao povo hebreu. Porque é um ministério adotado, tem que estar adotado para realizar esse trabalho. Agora, se a mensagem que estaremos vendo no dia de hoje também, ele nos disse, na página 20 aqui diz, para o último dia, o anjo, porque sempre tem sido anjo, o anjo do Senhor Jesus Cristo será enviado da presença de Deus, porque todo ministério vem de Deus. Será enviado da presença de Deus à terra em carne humana, para estar como o mensageiro da era de pedra angular. Será enviado como Isaías e ele dirá: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor o enviará. Foi isso que eu disse a ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Vê? É o único que está prometido que vai ser enviado no último dia. Vai ser o mensageiro dispensacional para trazer a mensagem dispensacional do Evangelho do Reino. E assim o povo receberá a fé para serem transformados e levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Porque a mensagem do Evangelho do Reino gira em torno da segunda vinda de Cristo e da restauração. E restauração do reino de Deus à terra, que vai ser a restauração do reino de Davi. E na página 4 do livro de Citas,
Parágrafo 28 diz: eu sinceramente creio que antes que a igreja possa ter o rapto, tem que ter fé de rapto. Nós não podemos ter fé sequer para a cura divina, muito menos para a fé de rapto. Temos que ter uma fé que nos mude e vivifique este corpo e seja levantado. Eu creio que há uma igreja em seu caminho esta noite, um poder de Deus, que o homem vai falar a palavra aqui e resplandecerá como relâmpago. E uma igreja está saindo afora, não um psicólogo, não alguma dessas coisas compostas, fazer em crer, mas uma real, verdadeira e genuína, ungida com o Espírito Santo, chamado fora a igreja. Escreve da direita para cima como relâmpago. E também escreve em cima do parágrafo: falará. Pois se tem que falar, então é preciso um instrumento. E ele escreve: falará, e desenha uma pedra angular e escreve: a fé de rapto. Onde é que seria dada a fé de rapto? Que seria dada a fé de rapto? Tem uma grande carpa catedral, portanto tem que estar o mensageiro vivo no meio da igreja para realizar essa promessa, o qual isso já está se cumprindo. Agora, o nosso irmão William continua dizendo aqui na mensagem a palavra verdadeira. Antes disso, um jovem carpinteiro que lia as escrituras no templo ou na sinagoga, que também falava a respeito das coisas de Deus, mas veio a ser o Messias, ou ungido, quando o Espírito Santo veio sobre ele, a João Batista, batizá-lo. Daí em diante era o Cristo, o Messias. Dali em diante era o ungido, e assim é, e assim foi. Nesse tempo final, com o cumprimento da vinda do Messias, do ungido, do Cristo, do que disse: eis-me aqui, envia-me a mim, o enviado do Deus de Israel. Nos coloquemos de pé e deixamos, nesta ocasião, nesse tema, eis-me aqui, envia-me a mim, o enviado do Deus de Israel, ao nosso apreciado irmão e amigo, Dr. William Soto Santiago.